que é um capacitor? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e recentemente o ar-condicionado portátil que usamos aqui no canal parou de funcionar. Na verdade ele funcionava, mas não gelava, o que me fez pensar que algo estaria errado com o compressor ou o sistema que alimentava o capacitor. Após algum tempo fazendo alguns testes com o multímetro, o problema era isso aqui. O capacitor. Mas o que é um capacitor? O capacitor é um componente elétrico que armazena carga elétrica. Ele consiste em dois condutores separados por um isolante ou dielétrico, que pode ser o ar, vácuo, papel, plástico, cerâmica ou outros materiais. E os condutores são chamados de placas do capacitor. Quando uma diferença de potencial ou tensão é aplicada entre as placas do capacitor, os elétrons se acumulam em uma das placas e se retiram da outra. Isso cria uma diferença de carga elétrica entre as placas, e é exatamente essa diferença que gera um campo elétrico entre elas. Quanto maior essa diferença do potencial, maior a carga armazenada no capacitor. A capacidade de um capacitor é medida em farads, que representa a quantidade de carga elétrica que ele pode armazenar por unidade de tensão. No entanto, a maioria dos capacitores usados na eletrônica e na elétrica tem capacidades muito menores, medidas em microfarads, nanofarads ou picofarads. Os capacitores têm muitas aplicações na eletrônica, como em filtros, osciladores, circuitos temporizadores, acoplamento de sinais, entre outros. Eles são muito úteis para armazenar energia elétrica rapidamente e liberá-la gradualmente ou extremamente rápido, o que pode ajudar a regular o fluxo de corrente em um circuito. Mas para que serve um capacitor? Os capacitores têm diversas aplicações em sistemas elétricos e na eletrônica, e são componentes muito versáteis. Por exemplo, os capacitores podem ser usados no armazenamento de energia elétrica. Quando um capacitor é carregado, ele armazena energia e, quando necessário, ele pode descarregar e liberar essa energia. Isso pode ser útil em circuitos que exigem energia rápida e temporária, como em flash de câmeras. No meu caso, esse capacitor é usado na partida do compressor do ar-condicionado. E esse tipo de capacitor não é só usado em compressores, como você pode encontrar eles também em motores de portão eletrônico, motores de piscina e vários outros dispositivos que utilizam motores. Mas a grande maioria dos capacitores não são deste tamanho e podem ser bem pequenos dependendo dos seus usos. Na eletrônica, os capacitores podem ser usados como circuitos de filtragem para remover sinais indesejados. Isso porque ele consegue atenuar ou remover certas frequências de sinais elétricos. Se você já desmontou algum aparelho de som na sua casa, você pode ter encontrado algum capacitor que servia para filtrar a frequência da fonte de alimentação, eliminando o ruído de 60 Hz da rede elétrica e removendo aquele chiado irritante. E não só isso, como eles podem fazer o acoplamento de sinal, onde eles permitem que o sinal elétrico passe de uma parte do circuito para outra, enquanto bloqueiam correntes contínuas. Isso é útil em amplificadores de áudio e outros circuitos de processamento de sinais. Eles também podem ser usados em circuitos temporizadores. Quando combinados com resistores, eles podem ser usados para criar temporizadores para ligar e desligar dispositivos eletrônicos e elétricos. E eles também são usados para controlar a frequência de osciladores, onde em um circuito oscilador, um capacitor e um indutor trabalham juntos para produzir uma onda periódica. O carregamento e descarregamento do capacitor ocorrem quando uma diferença de potencial é aplicada entre as placas do capacitor, o que causa o acúmulo de cargas em suas placas. O processo de carregamento ocorre quando o capacitor é conectado a uma fonte de tensão, enquanto o processo de descarregamento ocorre quando a fonte de tensão é removida ou desligada. Mas espera aí, analisando assim, um capacitor parece muito com uma bateria. Então eu posso usar um capacitor desses como bateria para os meus eletrônicos, certo? Bem, para entender como funciona o carregamento e descarregamento do capacitor, é importante lembrar que os capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica em um campo elétrico entre suas placas.
Esse campo elétrico é criado quando uma carga elétrica é armazenada em uma das placas do capacitor e, ao mesmo tempo, uma carga elétrica igual e oposta é removida da outra placa, resultando em uma diferença de potencial entre as suas placas. No processo de carregamento, quando uma fonte de tensão é conectada ao capacitor, uma corrente elétrica flui do polo positivo da fonte de tensão para a placa do capacitor que está conectada a esse polo, enquanto a placa oposta é conectada ao polo negativo da fonte de tensão. Isso faz com que os elétrons da placa negativa do capacitor sejam atraídos pela tensão positiva da fonte e se movam para a placa positiva do capacitor, que fica com excesso de elétrons e, portanto, se torna negativamente carregada. Esse processo continua até que o capacitor esteja totalmente carregado e a diferença de potencial entre as duas placas seja igual à tensão da fonte. Já no processo de descarregamento, quando a fonte de tensão é removida ou desligada, o campo elétrico entre as placas do capacitor começa a descarregar e os elétrons fluem da placa negativa para a positiva, até que a carga elétrica nas duas placas seja igual e o capacitor esteja completamente descarregado. O tempo necessário para que o capacitor se carregue ou descarregue depende da capacidade do capacitor e da resistência do circuito conectado a ele. Se a resistência do circuito for alta, o carregamento ou descarregamento do capacitor será mais lento, e se a resistência for baixa, o processo será mais rápido.